salvar a aula. Mas, enfim. Eu vou escolher, então, já que ninguém vai responder aqui, vou escolher quem vai responder, tá? Lucas Augusto, tá aí? Foi que apareceu aqui para mim. Lucas Augusto. Professora, Oi? eu posso responder se a senhora quiser. Eu quero, é a Maiana Nunes? Maiara Nunes? Não, Maria Beatriz. Uai, onde você tá aqui? Peraí. Tá bom. Maria Beatriz. Ah, tá. Só tem. Não, eu vou colocar seu sobrenome, né? Maria Beatriz Maximiano. Maximiano. Tá, então responde para nós, por favor. Eu coloquei assim: a inversão de valores acontece quando não se segue as regras, os valores em si, fazendo o contrário do que deveria ser feito. No mundo moderno, há um imediatismo, uma redução da verdade. Tá. Isso. Mas o que é que deve ser feito? Aí eu vou te levar a pensar, já que estamos falando de questão ética. Toda lei é justa? Por exemplo, nós estamos vivendo aí uma discussão no governo atual sobre a volta do CPMF, né? Quem é mais ou menos já teve empresa nos idos do início do ano 2000, lembra da gente pagar a CPMF, o problema que era, até que foi declarado inconstitucional, porque, na verdade, seria uma bitributação. Ele tinha uma natureza de toda movimentação bancária, você tinha que pagar isso, e a gente já paga isso no IOF, que é o Imposto de Operação Financeira. E o governo quer voltar ao CPMF, que até então foi declarado inconstitucional. Mudaram o nome dele, né, para falar que não era imposto, mas a natureza dele era a mesma do IOF, configurou a bitributação. E a gente, vamos falar então de imposto, tanto de imposto que a gente paga, né? Você acha justo o número de imposto que a gente paga? Então, eu vou trazer uma questão. A ética é uma questão muito mais profunda, tá? Do que a questão só do direito. Eu falar que se eu estou cumprindo as normas de conduta, quando eu falo norma, eu estou falando aí de normatização, direito, eu estou seguindo a ética, talvez não, se essa norma não for conforme a Constituição Federal. Constantemente a gente vê julgados referindo-se a decretos, portarias, a regulamentos inconstitucionais. Até próprio texto de lei inconstitucional. Ora, qual que é o eixo axiomático da Constituição? Dignidade da pessoa humana. Portanto, qualquer lei que for criada, que for contra a dignidade da pessoa humana, ela é inconstitucional. Se ela é o eixo axiomático, houve uma razão de ser, toda a ação do Estado constitucional que é contra a dignidade da pessoa humana, aí sim, ele não é ético. Mas quando eu reduzo isso para a questão de lei, que eu vou cumprir a lei, eu estou sendo ética, talvez o cumprimento da lei não estou sendo ética. Quer ver uma situação grave? O que foi o grande problema do julgamento de Nuremberg que foi apontado ali? Foi exatamente o fato de, no nazismo, que se fundamentou na ideia positivista de Hans Kelsen, que direito é direito, a norma pela norma, então você tem que cumprir, porque direito não se confunde com moral e nem com ética, são campos totalmente separados. O que os nazistas fizeram? Eles estavam descumprindo a norma? A lei da época nazista? Não. Eles estavam fazendo conforme a lei. Então, conforme a lei deles, eles eram éticos. Mas conforme, então, por isso que a gente falou na última aula que existe uma ética dentro do presídio, existe uma ética dentro dos grupos, mas o que vale é o coletivo. Essa ética grupal, ela se torna a ética em relação ao coletivo que tem que sobreviver. Então, para a ética ali do traficante, ela vale para ele. Mas para o coletivo que busca a paz e a justiça social,
ele não é nem um ser aético, ele é antiético contra a sociedade de um modo geral. Então, veja bem, o nazista, o soldado nazista, ele estava cumprindo a lei. Ele era obrigado a cumprir. Então, ele não fez nada de errado, que foi o problema da Hannah Arendt quando foi chamada para participar de um dos julgamentos, justamente por ela ser judia e ter conhecido na sua família a realidade dos campos de concentração, chamaram Hannah Arendt para participar de um julgamento de um judeu, de um nazista, com a intenção de que ela condenasse esse nazista. O que ela fez? Ela não condenou. Qual foi? Ali nasceu, em Hannah Arendt, a filosofia da banalidade do mal. Olha a coisa séria. O que é a banalidade do mal? Ele banalizou algo porque aquilo para ele era legal. Então, esse indivíduo, até mais profundamente na perspectiva da Hannah Arendt, se ele banalizou o mal e não tinha noção que aquilo era errado, eu não posso nem falar que ele foi antiético. Ele foi aético, porque ele não tinha conhecimento da ética. Antiético é aquele que conhece a ética e faz contra ela. Então, aqui que eu estou trazendo para vocês é que tem que existir uma ética muito além daquilo que nos passam como adequado. Eu tenho que racionalizar isso e pensar, será que aquilo que estão nos passando é o correto de agir? Qual é a maneira correta que eu devo agir? Isso sim, existe aí um pensamento que conduz, a razão conduz a ação humana. E não a ação deve ser o condutor do pensamento. É o pensar que deve conduzir a razão e não o contrário. Então, o que a Hannah Arendt fala? Aquele cara, ele banalizou tanto mal que eu não posso considerar nem que ele foi antiético. Ele era aético. E eu vou contextualizar na realidade brasileira. A gente vê um menino na rua pedindo esmola ou lavando o carro. E esse menino você vê que o menino tá meio drogado e você vê que ele tá meio desnorteado, ele tá com fome, menino de 7 anos. Aí você vê a primeira vez, você se choca, até quer ajudar. Depois você vê a segunda vez, depois você vê a terceira vez. Na quarta vez você não vê só ele, você vê um monte de menino passando fome. Na quinta vez você nem se choca mais. Você já passa no semáforo, vê aquele povo pedindo, me dá uns trocados, deixa eu lavar alguma coisa. Você já nem olha. Ele se tornou para você um ser invisível. Será que a gente não banalizou o mal? Isso não é banalidade do mal? A partir do momento que eu tenho uma pessoa que passa do meu lado, que é uma faxineira, que é alguém que limpa, que é alguém que entrega café, ou que é esse cara que está na esquina pedindo alguma coisa, e eu simplesmente nem olho para ele porque ele é invisível, a questão, gente, você olharia se fosse outra pessoa? Se fosse um cara bem vestido, atravessando a rua, você olharia? E te pedisse, deixa eu te perguntar uma coisa, você abriria a janela? Então, até que ponto eu estou tornando, sem perceber, uma pessoa invisível por uma questão de pré-conceito. Um pré-conceito que eu tenho, que ele não tem importância para mim social. Então, veja bem, a grande questão aqui não é respeitar leis, hein? Porque essas normas, muitas vezes, elas são reflexo do que o povo pensa. Já dizia Descartes, como que deve ser é o reflexo do que é? Não há verdade no domínio normativo. O domínio normativo, que é a norma que vocês estão estudando até hoje, no 8º período, tudo aquilo que vocês estudaram, não há verdade nela, porque ela muda. Isso é tão sério, que você pode ter vivido uma situação, mas se você não tiver provas daquilo, você vai entrar com a ação? Não. Cuidado, que se você entrar, você ainda vai responder por litigância de má-fé, porque a sua ação é temerária. Você tem que ter fundamento. Qual é o princípio básico do processo para você reclamar alguma coisa? O que não está nos autos, não está no mundo jurídico.
O mundo jurídico, ele é diferente do mundo real. Eu vivi uma situação, eu sei como eu estou sofrendo, mas eu não tenho provas. Eu vou reclamar esse juízo? Além de eu pagar custas de processo, pagar advogado, eu corro um risco grave de ser condenado em litigante de má-fé se eu não tiver provas. Então, veja bem o que é que Descartes fala. O que é o deve ser? Como que deve ser? O deve ser é a norma. Essa norma, ela é o reflexo do que é. O que é? O que é o que se apresenta, gente? Como que a nação... Vamos pegar um recorte aqui para o Brasil. Como é que o brasileiro pensa? Como que é a nação brasileira? Como que ele percebe o social, o coletivo? Nós temos educação para a cidadania? Por exemplo, eu tenho essa bandeira aqui que aparece aqui no meu áudio. Olha a questão aqui. Já me perguntaram se eu sou do governo, se eu sou Bolsonaro, porque eu tenho a bandeira. Eu tenho essa bandeira tem 200 anos. Ou seja, olha o que simbolizou. Olha o que é a noção de cidadania para o brasileiro. Um grupo se apossou de uma bandeira, ou seja, se eu tenho uma bandeira no fundo, significa que eu sou associada a esse grupo. Essa bandeira é muito maior do que isso. Ela representa a nação que eu amo. Então, e não um grupo. Mas é assim que a gente pensa. Porque nós somos o tempo inteiro engajados nesse sentido, nessa forma de pensar. Fala. Isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, a época? Assim, a nossa ética segue tipo assim, o modo que a gente pensa agora. Porque assim, a senhora falando da bandeira, eu lembrei. Antigamente, na escola, a gente sempre cantava o hino pra bandeira. Hoje em dia não tem mais isso. Você tem toda a razão. Já mudou muito. A minha formação, por que eu uso a bandeira? Eu fui formada na escola salesiana e depois eu dei aula no colégio. Eu também. Pois é, eu dei aula no colégio auxílio 10 anos. Então, todas as vezes para entrar na sala, tinha que ficar em fila, cantar o hino nacional. E isso colocou na minha mente. E eu fui professora também dessa área, que eu dou aula tem muito tempo, viu, gente? Lá nos idos, quando eu tinha uns 19 anos, que eu não vou falar que ano que era, eu dava aula, questão de cidadania, era disciplina de cidadania, eu não lembro mais o nome. Então, eu tinha essa formação, minha mãe tinha essa formação. Quem está se formando agora não sabe nem cantar o hino nacional. É terrível. Por exemplo, o povo do direito vai formar e às vezes tem que cantar o hino nacional. Eu vejo que tem gente que fica a boca fechada, não sabe cantar o hino nacional. Não sabe. Simplesmente não sabe. Então, assim, são coisas pequenas, mas é o pequeno que mostra realmente o que está acontecendo. Nossa questão é muito mais profunda. E, então, completando seu raciocínio, lembra do que eu falei na última aula. Vou resumir. No nosso material aí, na filosofia contemporânea do Ocidente, nós somos produtos do meio. O que você pensa não é só de você. Você é condicionada. O saber nasce pronto na filosofia contemporânea, que é agora. Por que o saber nasce pronto? Porque o saber é um resultado de cultura, de educação, de moral, de política, de religião. Então, cada homem, antes dele ter acesso a uma reflexão pessoal, ele passou por essa educação moral, político-religiosa. Então, todo conhecimento, no início, ele é tradição, ensino e conformismo. É ou não é? Você sabe quando você passa a ter reflexão pessoal? Quando você lê. E leitura, ele é um ato solitário. Ele é um ato solitário. A busca é sua, ninguém vai te ajudar. Olha como isso reflete na escola. Vou fazer um recorte aqui na universidade. Vamos lá. O que a gente falou na última aula foi o seguinte. Na filosofia contemporânea, isso aqui que é inversão de valores, tá? Então, concluindo a resposta da Maria Beatriz. O que é inversão de valores?
Hoje, na filosofia contemporânea, a gente dá primazia à ação e depois ao pensamento. Então, o que é verdade para mim e liberdade? Eu vou reduzir essa verdade e essa liberdade a uma proposição, a uma situação que deu certo para alguém, a uma possibilidade de verificação, ao êxito que deu para essa pessoa. Se deu certo para ela, eu copio. Sem pensar se aquilo realmente dá certo para mim. Por exemplo, vou fazer umas comparações assim, bestas, só para vocês entenderem. Eu tive um colega que resolveu abrir uma loja X, que não vou falar qual é, no centro da cidade. Aí estava todo feliz, porque a loja estava. Eu falei assim, filho, mas você vai abrir uma loja disso do lado, você vai ter umas 5, no mínimo, no centro da cidade, com essa natureza de loja. Não, mas ali é tal. Eu falei assim, presta atenção, por que você não abre na Jaiara? A Jaiara está crescendo, bairro de Lourdes. Você não vê loja fechando na Jaiara, no bairro de Lourdes. Compara o número de lojas que está fechando lá com o número de lojas do centro fechado. Mas por que ele foi para o centro? Porque ele viu que deu certo para um cara que está ali, que tem 30 anos. E aí ele pensou, não, para mim também vai dar certo. Porque ele viu o êxito, observou as possibilidades de verificação. Porque é igual uma pessoa que começa a abrir uma loja virtual. O povo está fazendo isso muito através do Instagram, né? Começa a vender doce. Aí outra pessoa vai também. Todo mundo copia. Será que para você tem dom para vender doce, para fazer doce? Então, assim, nós tendemos a copiar, porque pouco fomos formados para pensar, principalmente no Brasil. Nossos livros didáticos, muitos acabam nos doutrinando e não nos emancipando. São situações totalmente diferentes. Beleza, então nós temos um problema hoje nessa filosofia contemporânea desse reducionismo enorme da essência aos atos, o que eu falei na última aula. Desde cedo o pai vira para o filho e fala assim, meu sonho é você ser alguém na vida, mas por trás desse discurso, o que é ser alguém para o pai? É ter dinheiro. Muitos pais querem que o filho seja doutor, porque associa que o médico ganha muito, sendo N profissões que teria possibilidade, e tudo que você faz que você ama e tem prazer, você vai ser bem sucedido. Isso é uma consequência. Isso é a lei da atração. Isso é fé. Então, não é, porque eu tinha que fazer isso. Não. Se você está onde você está, você tem um propósito de estar ali, carca o fumo, se você gosta, que vai vir. Vai voltar para você, pode ter certeza. Mas nós temos a tendência de copiar e nossos pais nos ensinam assim. A partir de que momento que eu rompo com esse saber pronto? Quando eu vou ler. A partir do momento que eu me emancipo. Eu só me emancipo com leitura, que é o momento que eu vou pensar, refletir naquilo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma atriz, eu não sei falar o nome dela, não. Aí eles perguntando, ela é super culta e tal. Aí eles falaram, como que foi a sua formação e tal? Eu falei assim, meu pai sempre dizia o seguinte, tenha medo daqueles que a televisão é maior do que o tamanho da estante. Tenha medo, desconfie da pessoa em que a televisão dela é maior do que a sua estante. Isso é sério. Tem um quê de razão. Deixa eu ver o chat aqui, que eu acho que tem umas perguntas aqui. Bom, a primeira aqui, da Isadora, ela fala assim, não estava até porque, professora, como diz Nietzsche, todo saber é um saber perspectivo, que nasce daquele que o anuncia e o mantém. Logo, bom é aquele homem saudável bastante para criar valores. Exatamente. Nietzsche, ele vai mais além, né? Ele fala que tudo vira instituição. Nós temos a instituição da escola, tudo é institucionalizado. A instituição da família. Quando eu falo institucionalizado, é o modelo padrão. E a gente adota aquilo. Eu não estou falando que ele é errado. Veja bem, eu estou indo mais além nessa filosofia. Como eu pego aquilo como padrão, eu reproduzo aquilo na minha vida. Então, o saber nasce pronto. Só que eu sou única. Cada um tem uma digital. O grande
liberdade que a gente tem é exatamente da heterogeneidade, né? Se todo mundo fosse igual, não teria graça nenhuma. Então, Nietzsche fala isso mesmo. Logo, bom é aquele homem saudável bastante para criar valores. Primeiro valor nasce espontaneamente dentro de si. Dentro de si. E Descartes fala isso. Quando nós vamos entrar aqui na metafísica ocidental, qual que é a diferença? Hoje a gente prioriza a ação, mas na tradição clássica não era assim. Priorizava o pensamento e depois agia. Qual que é a inversão de valores? Antes a gente pensava para depois agir. Isso no Ocidente. Agora a gente age para depois pensar. Se pensar. Isso aqui é inversão de valores. No Ocidente, as opiniões, a verdade e a liberdade, ela tinha aí uma ordem construída previamente, que era o pensamento. Porque eu só agia depois que eu pensava. Então, a minha liberdade e a minha verdade, ela tinha um fundamento, que era o meu pensar. Hoje não. Qual é o meu fundamento? A ação do outro, que nem sempre dá certo para mim. Eu reduzi a essência a essência aos atos, quando na verdade a essência deveria ser a razão, a racionalização, pensar. Não, mas na sociedade hoje que a gente vive um reducionismo, que é um modelo de copiar. Então, o bom é aquele homem saudável bastante para criar valores. Primeiro, o valor nasce espontaneamente dentro de si, aí surge a noção básica do que é bom, e a partir dele se cria uma concepção do que é ruim e se cria uma concepção do que é ruim, e a partir dessa criação o homem é capaz de criar valores, transmitir e o funde na sociedade. Logo, quem não pratica o que é considerado por todos bom, pratica a inversão de valores. Sim. É isso. É por isso que eu dei o exemplo lá do julgamento de Nuremberg, do caso da Hannah Arendt, né? Aquilo que não é considerado bom no coletivo, aí sim eu teria a inversão dos valores. Mas para eu chegar a essa conclusão todinha que você me trouxe, a pessoa tem que pensar, porque o valor nasce espontaneamente dentro de si. Aí surge a noção básica do que é bom. Ou seja, parte de mim e não do outro. Então, aqui, por isso, pode usar a ideia de Nietzsche, juntamente do nazismo. Um homem criou valores e incorporou eles na sociedade da época. Sim, e nem por isso aquilo era correto, né? Tanto não é que a gente teve que rever toda a teoria pura do direito, que eu acho maravilhosa, porque o que era puro é a teoria. Porque para Hans Kelsen, o direito não é puro. O direito é ciência. Pura foi a teoria que ele criou, aplicar a norma pela norma. O grande problema é o que Descartes falou aqui. O que deve ser é o reflexo do que é. Essa norma, que é o dever ser, ela era o reflexo, que, igual a colega está falando, da sociedade da época nazista, em que concebia todo o judeu como uma raça espúria que não era nem gente. Era a concepção deles, né? Agora, o grande problema aqui dessas tendências contemporâneas, que eu apresento aqui no texto para vocês, é que se a gente adota um pensamento clássico, que tem por fundamento Santo Agostinho, nós temos Leibniz, nós temos aí Santo Tomás de Aquino, é que a gente pode entrar aí nessa teologia, na área da teologia. O contrário também, se a gente não for para essa área da teologia e continuar pensando como a gente pensa contemporaneamente, só pela ação, né? Pela ação, e depois eu penso, ou seja, eu priorizo a ação, o concreto, nós vamos adoecer, porque nós somos resultado do que a gente pensa, né? Eu vou me utilizar de um filósofo maravilhoso e que confirma isso aqui. Cristo dizia o seguinte: o que mata o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai da boca.
E o que sai da boca é o que o coração está cheio. E quando você vai olhar o significado, vocês tiveram aula de linguagem jurídica, a origem da palavra coração é alma. Alma é psique. Psique é pensamento. Então, o que mata o homem é o que ele pensa. E quando ele verbaliza o que ele pensa. Exatamente isso. O que a gente está pensando nesse século? Qual é a doença desse século, gente? Nós saímos do século passado, que a doença era a AIDS. Do século retrasado, que era do tuberculose. Do século da Idade Média, que foi a peste negra. Qual é a doença deste século? Doenças da psique agravadas por um Covid, que é um ser acelular, que nem célula tem, porque vírus é um ser acelular. Você nem vê, ele te mata. O que nós somos? Que verdade que eu tenho em mim e que liberdade eu tenho em mim? Não somos nada, gente. Ou seja, nós temos que repensar nossos valores. Eu acho que a pandemia tem forçado a gente a pensar nos valores. Nós estamos vivendo, vou fazer uma comparação. Quem brincava de gata pariu, não sei se alguém já brincou de gata pariu, que você pegava os outros, ficava espremendo os outros, até ver quem que saía. Era uma brincadeira muito sem graça, que Deus me livre, eu tinha pavor daquilo. Eu tenho 2 irmãos, meus irmãos viviam fazendo isso comigo. Ficava me apertando, eu tinha que encolher por baixo para fugir. Covid hoje está fazendo gata pariu com o povo. Ou seja, nós vamos ter que rever, valorizar nossa casa. Tem gente que tem uma casa maravilhosa, nunca usufruiu dela, porque toda vez que chegava de férias, vou viajar. Ué, para que você tem casa, então? Nós temos que valorizar a família, nós vamos ter que rever, nós estamos sendo obrigados a isso. Né? E cuidar da mente. Então, aí eu venho uma pergunta. Será que o Covid é um resultado também disso tudo? Né? Se o nosso pensamento é resultado da nossa ação, gente, a nossa ação ela reflete em diversas áreas, inclusive ambiental. Não vou entrar aqui em teoria da conspiração, se foi criado na China, se não foi, se é meio ambiente ou se não é. Vou me utilizar da frase da colega de Nietzsche. Nietzsche dizia que contra fatos não há argumentos. A única verdade que você tem mesmo, para Nietzsche, é o que te apresenta. Não me interessa se é de onde que veio. Nós temos que resolver o problema agora. Tá aqui, filho. Adianta querer saber a origem disso aí? Não, tá aqui. Nós vamos ter que mudar. Bom, o Mateus coloca assim: infelizmente os valores se inverteram, mas a ausência de princípios éticos e morais é algo que deve ser revisto pelo ser humano. Sim. Agora, o que é ausência de princípios éticos e morais? Pessoal, vai cair aqui, ó. Na hora que cair, eu volto para completar nossos minutos no mesmo link. Tá bom? Beleza? Vou voltar à frase que meu pai vivia falando para mim. Meu sonho é que vocês sejam alguém na vida. Meu pai vivia falando isso para mim, tadinho. E, na verdade, o que ele queria que eu fosse? Que eu tivesse. Ele não queria que eu fosse, ele queria que eu tivesse. Sem perceber, ideologicamente, estava falando isso para mim. Isso vem de uma filosofia utilitarista. Vivemos filosoficamente uma sociedade utilitarista em que valorizamos a alegria e buscamos a felicidade a qualquer custo. Isso foi repassado no texto